Por que Deus permite desastres na minha vida? Provações que Deus nos manda. Como superar os momentos de tristeza? A tristeza é a dor da alma. Como manter a minha família unida? Os 4 passos para obter a felicidade familiar. Como educar bem os filhos? Vamos dar 5 maneiras de como educar bem os seus filhos. Como ter paciência? Paciência é a virtude que mostra quem realmente tem virtude. Onde encontrar o meu vício capital? São os 7 vícios capitais. Onde obter a resposta para diversas perguntas que se põem na minha vida? Vidas reconstruídas, famílias unidas, depressão vencida, milhares de pessoas agradecidas, tudo isso por causa de um programa, o podcast Salve Maria. Hoje você conhecerá por dentro onde tudo isso acontece. Estamos chegando aqui na sala de trabalhos do Tabor. Salve Maria! Estamos aqui com o Padre Rodrigo Fujiyama, Padre João Marcos. Estão nos preparativos para o podcast que será realizado amanhã. Estamos no fim da preparação aqui, Padre Pinati. E dá muito trabalho preparar? Dá bastante, tem que ler muita coisa. Um pouquinho. Interessante a gente descobrir a questão das comidas. Que tipo de comida é sacramental? Ó, Pode se tornar. a roupa é um sacramental. Como é que uma roupa pode ser sacramental? Nossa. Por exemplo, o senhor sabia que cada vez que o senhor usa água benta, isso antigamente, a gente vai explicar lá no podcast com calma, mas o senhor tem 100 dias de indulgência. 100 dias? Depois da reforma litúrgica foram tiradas as questões dos dias, mas existe indulgência para cada vez que você usa água benta. E como o São senhor Tomás. escolhe os temas? É Então, o os Padre João temas- Marcos que escolhe? Não. Não? O Padre João Marcos é quem aprova. Se ele não diretor? aprova, aí a gente não O Padre consegue. João Marcos é o O Padre diretor. João Marcos é o- Não é assim. Mas geralmente no fim do podcast, os responsáveis lá, o irmão Fanner e o irmão Dimas, levantam hipóteses por causa da experiência deles. Eles já têm todo um plano já pro ano inteiro. Vocês fazem uma lista de temas, é isso? Aí eles levantam conosco e aí nós vemos o que vai ser melhor. A gente também levanta muitas ideias. Água Benta foi iniciativa 100% deles. E aí Eles nós... fazem as perguntas na hora lá ou o senhor já sabe? Não, tudo na hora. Eles Na fazem hora? na hora. É conversa autêntica mesmo o podcast. Eles É muito perguntam coisa que interessante. vocês não sabem também, acontece? Acho que já aconteceu. Já? Coisa que a gente não sabe. E passa muita vergonha da Não, acho que no início era muito difícil, mas depois é porque é uma conversa mesmo. O podcast é isso aqui praticamente. Só que muito falando mais- sobre um tema. É muito mais fácil se fosse gravar um vídeo do senhor, só o senhor e a câmera. Não, imagina, o Heraldo Segredo dá muita vergonha. Porque o podcast você nem olha pra câmera. Aham. Você está conversando lá e depois Como a é que- vantagem de fazer Sim. em. Nós somos dois, não somos um só, então Uhum. facilita bastante. Quando você não sabe uma coisa, o outro sabe, então isso facilita muito. E existem podcasts e podcasts, né? Tem alguns que são muito interessantes de tratar e tem outros que você percebe que entra uma bênção toda especial Nossa, na hora de gravar o podcast. Acho que o mais abençoado que gravamos até agora foi sobre Santa Teresinha. Sim. Já estão preparados? Quanto tempo vocês demoram para preparar? É muito. Varia um pouco de acordo com o tema, né? Uhum. Tem alguns temas que são mais conhecidos, então, por exemplo, quando é um tema que toca em espiritualidade, É mais fácil. costuma ser mais fácil. É. Uhum. Quando é um tema que toca mais em história, como toca mais em doutrina, por exemplo, Água Benta, nós estamos tendo que pesquisar várias coisas. Por exemplo, você tem que buscar. Então, Tomás, ele vai tratar na terceira parte, ele está falando sobre o exorcismo pré-batismal na resposta a uma objeção. Ele vai tratar sobre a água benta. Então, até achar isso, depois hoje em dia não se fala tanto dos sacramentais, então a maioria vai estar em livros antigos. Estava vendo um livro aqui do século XIX, esse livro é de 1917. Então...
advogando tá na hora, mas se quiser, qual que é a diferença da Ser batizado um pouco depois do Santo Ambrósio, que tinha acabado de serviço. Aí que Santo Ambrósio escreveu aquele livro do Tratado sobre a Morte do Seu Irmão. Ele tem benefícios que estão condicionados à intenção. Tem isso também. Ah, isso? É. Mas como nossa, benefícios da água benta. Inclusive, vamos esclarecer várias dúvidas e perguntas frequentes que fazem sobre esse assunto, por exemplo. Depois, os sacramentos são necessários para a salvação? Recebe certos benefícios. Olha só. Então, Estamos na sala principal do podcast Salve Maria. Estamos com o irmão Fanner, Salve Maria, irmão Padre. Dimas. Salve Maria, Padre. Uma alegria estarem com os senhores aqui, para nós, os senhores poderem participar também dos Arautos Sem Segredos. E nós gostaríamos de saber dos senhores um pouco como é fazer um podcast, se tem muitas dificuldades, A como gente os já senhores começou escolhem o uma aqui, tema. padre. É tão simples, né, não, padre? Pois é. Dá pra começar uma aqui. Na verdade é meio sui generis, né, irmão Dimas? Surge muito espontaneamente, na verdade. Boa parte, para ser sincero, dos temas nós escolhemos de acordo com os comentários dos nossos seguidores. Eles fazem comentários nos vídeos, né? E às vezes é dúvida que eles levantam. Ah, puxa, eu gostei muito do podcast, mas ficou tal dúvida assim sobre tal ponto. A gente vai pegando esses pontos e vai, na medida do possível, e respondendo em podcast, né? E às vezes é em conversa também, às vezes cruzando com alguma pessoa que assiste o programa e, nossa, podiam falar tal coisa. E depois uma coisa que é muito bonita, padre, e que marca assim no carisma dos arautos, é que onde a pessoa dá o melhor de si é quando ela fala sobre um assunto não só que ela gosta, mas que ela recebeu uma graça. A gente percebe que o padre, quando vem, ele vai tratar de um tema, às vezes sugerido por nós, ou às vezes, e muitas vezes calha com o que ele gosta. E quando o padre realmente está comentando algo que ele vivenciou, ou que ele recebeu uma graça, ele comunica aquilo aqui na mesa, né? É impressionante. A gente sente que entra uma graça, ou seja, queira a Deus que eles consigam também sentir essa transmissão da graça, mas aqui muitas vezes é impressionante. Sim. Inclusive, você tocou um ponto importante, mas de fato, quando você escolhe às vezes você pensa até num tema, né? Tá, os nossos seguidores querem tratar disso, mas quem vai tratar sobre isso? Então a gente começa a pensar e justamente ver um pouquinho os padres que têm mais apetência para aquele tema. Porque é claro, cada pessoa tem uma apetência por um tema, tem mais facilidade para desenvolver certos temas, né? Essa questão do podcast pegou muito. E nós fazia muito tempo que estávamos querendo achar um programa que pegasse, que nossos seguidores gostassem, né? Porque fizemos vários testes e, digamos, repercutia, mas nunca foi tanto quanto o podcast. Que é justamente o formato de conversa. É algo muito natural, muito espontâneo, não tem muita regra, digamos assim. Tem algum tema que vocês viram que gostaram mais, que o público se sentiu mais atraído? Pelo menos o senhor percebe que esse episódio, em qualquer que eu vou comentar, o público gostou muito, porque todo lugar que o senhor vai assim, fazer todo seria exagero, mas quase todo lugar que o senhor vai, as pessoas já assistiram esse episódio, que é o episódio sobre a Santa Missa. Tanto é que é o nosso melhor podcast até agora, em matéria de números, né? Tá quase chegando a 1 milhão, batendo 1 milhão. Então, foi o que repercutiu melhor. Recebi muitas repercussões podcast sobre Santa Terezinha. Exatamente. Esse é outro que eu ia mencionar, que eu acho que foi um que o público gostou muitíssimo. Porque justamente entra no que o irmão Dimas falou, que quando os padres tratam daquilo que eles gostam, que eles vivenciam. Devoção. De devoção, sobretudo os dois, no caso o padre Rodrigo Fujiyama e o padre João Marcos. Ambos têm muita devoção a Santa Terezinha. Então eles contaram realmente com verdadeira paixão nesse sentido, no bom sentido da palavra. Tem uma pergunta, assim, os senhores na rua, já aconteceu, os senhores estarem na rua e alguém encontrar ela do podcast? A gente fica mesmo impressionado com o podcast tomou uma proporção que a gente não faz ideia. É que fim de semana nós costumamos aqui na casa, acompanhar os sacerdotes que saem para celebrar a missa, a gente costuma acompanhar. Aí vai em diversas paróquias, seja aqui perto de São Paulo, um pouco mais pro interior, retirado, mas em todas as paróquias que eu já tive, acompanhando o padre, todos me abordavam falando: você grava vídeo, não grava? Você é do podcast, tal, tem toda aquela coisa. Mas é todos, exatamente. São desde matrizes até comunidades, ou seja, são igrejas menores, assim, até lá
chegou o podcast. Só para terminar esse nosso podcast sem segredo, Mini podcast. só perguntar aos senhores, os senhores receberam alguma repercussão já de alguém que se converteu, que ouviu o podcast, se converteu? As pessoas se manifestam, né, Mafra? Sim. Inclusive não católicos. Ela deixou registrado nos comentários isso. Inclusive, eu não vou lembrar qual que é o vídeo, mas tá público, quem quiser ver tá aí. Mas ela comentava justamente isso. Quero deixar um testemunho, começava assim. Aí dizia, eu estava há muito tempo, eu fui católico quando era pequeno, me afastei, comecei a seguir outras religiões, mas confesso que algo no fundo ainda dizia que eu tinha que voltar para a igreja católica. Mas o que me intrigava muito era a questão de Nossa Senhora. Então ainda não estava, eu era católico, mas não entendia muito bem o que era Nossa Senhora, se realmente com Nossa Senhora não desvia, aquele velho ditado que se fala que se desvia de Cristo, não sei o quê. E eu tendo essa dúvida, com essa dúvida em mente, resolvi vir fazer uma busca na internet sobre o assunto. Aí o que eu fiz? Eu busquei sobre Nossa Senhora. Só que quando eu fui pesquisar, eu falei, não, eu quero que Deus me dê um sinal através dessa pesquisa, que ele quer que caminho que eu tomo. Então, certamente, o primeiro vídeo que aparecesse era, se fosse uma outra religião criticando Nossa Senhora, fosse falando a favor, ela iria seguir, né? E ia tomar como sinal. Ela escreveu Nossa Senhora, e a primeira vídeo sugerido que apareceu foi justamente o podcast Salve Maria, que trata sobre Nossa Senhora na Bíblia, fundamentado na Bíblia, mostrando a devoção a Nossa Senhora na Bíblia. É o que ela precisava, que eu de cheio. Aí falou, isso ficou mais que claro para mim. Ou seja, é um podcast falando de Nossa Senhora na Bíblia ainda. Então, simplesmente juntou tudo. Então, falou, Não, isso aqui precisava, não? Tudo que eu precisava. Era um sinal que a providência queria que ela voltasse. E a partir de hoje, ela falou, tô maratonando todos os vídeos de vocês, da playlist, porque são vários já. E agora sou católico novamente e tal. Interessante. E não só de conversões, mas para concluir, mas de pessoas, inclusive, que são católicas. Só que no caso é só que muitas vezes são católicos só da boca para fora. E as pessoas comentam isso. Quando começa comentários assim, assistindo o podcast de vocês, agora eu percebo que eu não era católica, eu achava que era católica. Porque tem muita coisa que vocês ensinam que eu não sabia que a igreja ensinava isso. Com tanta profundidade. Então não é só questão de conversão, mas de afervoramento, poderíamos dizer assim. O podcast acaba servindo para isso também, para aquele católico reavivar a sua fé. Então é muito interessante essas repercussões nesse sentido. Claro. Conversões e graças que Nossa Senhora vai dando. De afervoramento, né? Claro. Na religião católica. Mas também esse Arauto Sem Segredo serve para agradecer aos senhores, todo esse apostolado que os senhores fazem. Então seria, e nossos seguidores, certo, que acompanham também e de alguma forma estavam curiosos para poder conhecer como que é por trás aqui os preparativos, os bastidores do podcast Salve Maria. Agradecemos aos senhores essa participação especial, essa oportunidade. Obediência, né? É o mérito da obediência. Não, a obediência com a caridade, claro. Sim, exatamente. E a bondade dos senhores. Sim, nos proporcionar essa ocasião. E vamos deixar aqui a bênção também para o podcast Salve Maria, mas para todos os nossos seguidores, incentivando que aqueles que ainda não participam do podcast, que agora se incluam e a partir de agora também vejam todo o elenco de temas que já foram tratados por todos os senhores sacerdotes. São mais de 120, né? 120? Mais de 120 já. Inclusive, acho que... Temas sem fim. Não, temas ainda tem abundância. E eu tenho certeza também que os seguidores aqui dos Arautos Sem Segredos vão concordar conosco, né, irmão Dimas? Mas que eles devem estar sentindo falta do Padre Lucas no podcast, né? Uma mão lá na outra, né, Padre? Nós viemos aqui, estamos sendo entrevistados, que não é o nosso protocolo, a gente é entrevistador aqui, Padre. Com todo respeito, Padre, eu sou não esperado pelo podcast Sem Segredos. Então não deixe os seus comentários. Então deixa aí, né? Já tá funcionando. Mas fica o convite já aqui em público, Padre. Um dia vem nos contar também os bastidores do nosso segredo também. Por que não? Ou tratar de algum tema. Quem conhece esse aqui já é o primeiro, né? Já tá sendo o primeiro podcast. Exatamente. Está bem. Então vamos terminar com a nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.